Oh Deus, tu és meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual tirei o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elião, outro igual não há. Não, 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 não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e até minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, o controle está. Meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Oh Jesus, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós estamos estudando o livro do profeta Malaquias. Tivemos na última semana a primeira exposição na carta, na verdade, na profecia, o último dos profetas. E quero convidar você, então, para nós darmos continuidade a essa exposição, onde hoje nós estudaremos ainda no capítulo 1, mas do verso de número 6 ao verso de número 14. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, do verso de número 6 ao verso de número 14. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra de Deus, eu convido você que acompanhe a leitura. A palavra do Senhor diz assim, Malaquias 1, de 6 a 14. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego, para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira,
e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, o profeta Malaquias, cujo nome significa mensageiro, foi levantado pelo Senhor para advertir a nação de Israel, quando essa nação havia retornado do cativeiro babilônico. Como nós já vimos na última mensagem, o contexto do livro é o do povo de Israel que fora levado para o exílio babilônico, em várias levas a partir do ano 605 até o ano 587 a.C. E depois de algumas outras deportações, o povo foi levado aos poucos e colocado na Babilônia. Mas de repente, Deus levanta um outro poder mundial, o poder dos povos chamados Medo-Persas. E aí então Ciro é levantado pelo Senhor Deus e liberta, ainda que sendo imperador da Média e da Pérsia, o povo de Deus, permitindo com que a nação de Israel voltasse para casa. E aí, como nós sabemos e vimos, o povo volta. E o povo tem grande alegria em voltar para casa. Mas quando chegam em casa, eles veem que existe uma grande destruição na sua terra. É isso que nós vemos, por exemplo, lá no Salmo de número 126. Eles se alegram com grande júbilo, eles ficam como quem sonha, enquanto eles estão sendo libertados, mas aí ao chegar ao momento de encontrar com a sua casa, de encontrar com a sua terra, eles clamam: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte. Porque eles veem que a destruição foi grandiosíssima. O templo está no chão, os muros de Jerusalém estão no chão, o povo está oprimido, o povo está empobrecido, e agora uma grande reconstrução da nação precisa acontecer. Mas o povo não esmorece, o povo não desanima. Existem promessas da parte do Senhor, promessas de restauração, promessas de que Israel não mais será uma nação subjugada por outros povos. E o povo então começa a trabalhar. O povo se lança ao trabalho. Com Neemias, eles reconstroem os muros. Também na primeira leva, eles reconstroem o templo, reconstroem o altar, reconstroem a adoração a Deus. Nós vimos isso no livro do profeta Zacarias. Mas passa um ano, nada acontece. Passa 2 anos, nada acontece. E aquele povo que aguardava ansiosamente o tempo em que o Messias haveria de vir, de restaurar o relacionamento de Deus com o povo, de libertar o povo da opressão estrangeira, esse Messias não vem. 10 anos se passam, 15 anos se passam, 20 anos se passam. Espera, espera e mais espera. E aí eles continuam então sendo um povo empobrecido. Eles continuam não vendo a mão de Deus no meio deles, da maneira como eles esperavam ver. E esse é o contexto do livro do profeta Malaquias. Um livro que está escrito para o povo de Deus, mas não para um povo que está firme na sua fé. O povo nessa ocasião é um povo desanimado. Um povo que está duvidando das promessas de Deus. Um povo que começou a tratar Deus com indiferença. Um povo que começou a tratar as coisas de Deus com indiferença. Então o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma religiosidade destacada. Uma religiosidade distante das coisas de Deus, distante daquilo que Deus exige, distante daquilo que Deus quer, distante da verdadeira adoração a Deus. E é por isso que Deus levanta então o seu mensageiro. Deus levanta Malaquias para impactar o povo mais uma vez com a sua palavra. Se você ler o versículo 6 do texto que nós lemos, você vai ver que ele é, de uma certa maneira, um título para uma segunda parte, assim como o versículo 1 também é para a primeira parte. A sentença fora proclamada, nós vimos isso do versículo 1 ao versículo 5. O amor de Deus fora anunciado. E agora no versículo 6... Deus está mostrando para Israel como ele deve ser adorado. E mais, Deus vem mostrar para Israel que a adoração a ele não está acontecendo.
Deus vem mostrar ao seu povo que este povo não estava dando a devida atenção para a adoração ao Senhor. É por isso que o versículo 6 começa com uma comparação. Deus vai contrastar uma honra que é dada por parte de um pai para com o filho. E Deus se apresenta como sendo um pai, mas Ele é o pai de um povo que não o honra, um povo que não tem um relacionamento com Ele. E Deus questiona o seu povo quanto à honra que eles deveriam oferecer para com Ele. Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é o resgatador e o salvador do seu povo, mas apesar disso, o que nós observamos é um povo que não vê e que não reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. É por isso que o texto começa com uma pergunta de Deus. Deus diz para Israel o seguinte: onde está o respeito para comigo? Onde é que está o respeito de vocês para comigo? Os sacerdotes desprezam o nome do Senhor. Israel despreza o nome do Senhor. E aí, diante disso, Deus não permanece inerte. Deus questiona. E quando Deus questiona, Deus diz: onde é que está o respeito de vocês para comigo? Eu sou o Deus de vocês. E meus queridos, o que nós aprendemos aqui é que Deus não tolera qualquer tipo de mesmice. Deus não aceita que nós venhamos a oferecer a Ele qualquer coisa. Deus não é um Deus de qualquer coisa. Deus não é um Deus de mesmice. Deus exige o melhor do seu povo. E se nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver que ao longo da história, Deus preparou cada detalhe para que a nossa adoração não fosse feita de qualquer maneira. Quando você vem à igreja para cultuar a Deus, e aqui você vê todo um culto liturgicamente organizado, preparado, feito da melhor maneira possível, nós estamos fazendo isso porque foi o próprio Deus quem estabeleceu isso. Deus, ao longo da história, preparou a maneira como nós, eu e você, deveríamos cultuar a Ele. E sabe por que Deus fez isso, meu irmão? Porque Ele é perfeito, porque Ele é santo, porque Ele é cheio de majestade, cheio de soberania. O texto fala várias vezes aqui para nós: Ele é o Senhor dos exércitos. E por ser quem Ele é, Deus não aceita mesmices. Deus não aceita esmolas. Deus não aceita qualquer coisa. Deus quer o nosso melhor. E mesmo sendo um tema, então, um tanto duro, e até mesmo um texto duro, pesado, difícil de se ver, esse que nós lemos do versículo 6 ao versículo 14, o tema que eu gostaria de propor para você nessa noite é o Deus que não aceita esmolas. Deus não aceita esmolas. Deus não aceita qualquer coisa. Não adianta você tentar oferecer uma adoração fraca, porque Ele não quer. Esse é o Deus a quem eu e você servimos. Esse é o Deus da igreja presbiteriana do bairro de Lourdes. Um Deus que não aceita uma adoração qualquer. Muito pelo contrário, Ele exige o melhor de nós. E por isso nós devemos adorá-lo com toda a nossa integridade, com todo o nosso coração. Se você ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48, você vai ver ali as seguintes palavras de Jesus: sejam perfeitos, porque perfeito é o Pai Celestial de vocês. Deus quer simplesmente isso de nós, perfeição. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9, Jesus diz: como o Pai me amou, também eu vos amei, por isso permanecei no meu amor. O amor perfeito de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender que por ser Deus, quem Ele é, Ele não aceita qualquer coisa. A palavra esmola tem justamente esse significado. É quando nós oferecemos um favor a alguém, e quando se trata do nosso relacionamento com Deus, sobretudo a nossa adoração, nós precisamos entender que Deus não quer, preste atenção nisso, Deus não quer e nem precisa de esmolas da minha e da sua parte.
Deus não precisa do nosso favor. Na verdade, Deus nem precisa de nós. A sua grandeza e a sua majestade são incomparáveis, e mesmo não precisando de nós, mesmo sendo grande, mesmo sendo soberano, mesmo estando muito além de nós, Ele ainda faz questão de derramar sobre nós o seu amor. Mas a grande questão é que nós não podemos, por isso, adorá-lo de qualquer maneira. Não é porque Ele derrama o seu amor sobre nós que nós vamos adorá-lo de qualquer forma. Deus não aceita esmolas. E por isso eu gostaria de levantar, então, dentro do texto, algumas verdades sobre isso para a minha vida e para a sua vida. O tema, o Deus que não aceita esmolas. E o texto vai apresentar algumas razões para nós aqui, algumas verdades para as nossas vidas, sobre o fato de que Deus não aceita esmolas. Veja bem, a primeira razão que o texto vem nos ensinar, razão pela qual nós podemos crer e entender que Deus de fato não aceita esmolas, está do versículo 7 ao versículo 9. É o fato de que Deus não aceita esmolas. Sabe por quê, meu irmão? Por causa da sua honra. E aí nós aprendemos algumas questões que são relatadas no texto a partir da honra que Deus revela ter. Veja comigo do versículo 7 ao versículo 9, que diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus revela nesse primeiro momento o fato de que o povo do Senhor estava oferecendo a Ele uma adoração impura, uma adoração que não tinha honra. E aí, pela sua própria honra, pelo seu próprio caráter, é que Deus então decide questionar isso. Deus não aceita esmolas por causa da sua honra. Ele tem um caráter. E esse caráter diz respeito à maneira como Ele trata o seu povo. E a maneira como Ele exige do seu povo a sua adoração. Pois bem, veja o que está acontecendo. O povo está trazendo até Deus uma adoração com animais indevidos, animais impróprios, animais que são considerados insatisfatórios para o sacrifício. Se você se lembrar bem, você vai trazer à sua memória lá o livro de Levítico, onde lá no livro de Levítico, através de Moisés, Deus especifica como Ele gostaria de ser adorado. Era necessário se ter um animal puro, um animal de aproximadamente 1 ano, onde aquele que havia cometido um erro, cometido uma falha, chegava-se até esse animal, colocava a mão sobre a cabeça do animal, o sacerdote vinha, tomava o animal, imolava o animal, jogava a gordura e as vísceras fora do acampamento, o animal era colocado sobre o altar, o sangue aspergido, fogo era colocado, o holocausto era feito e a expiação acontecia. O pecado era perdoado. Mas o que estava acontecendo não era isso. O povo aqui em Malaquias é um povo duro, é um povo de coração duro. E aí quando Deus questiona eles lá no versículo 6, sabe qual que é a resposta do povo para Deus? Em que nós desprezamos o teu nome, Senhor? E aí no versículo 7 Deus diz: o animal é imperfeito, o pão é imundo, o coração não é voltado para o que de fato eu mereço. E aí existe uma comparação do próprio Deus, no versículo 8. Olha o que Deus faz no versículo 8. Deus diz para o povo: se vocês apresentassem para um governador a sua oferta, ela seria favorável? E é aí que nós precisamos aprender, meus irmãos, com essa palavra. Aprender que muitas vezes, da mesma maneira como Israel, nós tratamos com o devido empenho tantas e tantas situações nas nossas vidas, e aí nós deixamos as coisas de Deus para trás. Quando, na verdade, Deus deveria ser a nossa prioridade. Nós tratamos com mesmice aquilo que deve ser tratado como algo primordial, o nosso relacionamento com Deus. Às vezes,
se nós vamos passar por algo considerado importante, talvez aí uma entrevista com um vereador, com um prefeito, um vice-prefeito, ou até um governador, seja o que for, ou às vezes nós vamos passar por algo considerado importante, seja no trabalho, com o chefe, seja em casa, com a chefe, ou na escola, ou na faculdade, ou até mesmo com os amigos. Às vezes, quando nós vamos passar por situações assim importantes, nós nos preparamos, nós nos organizamos, fazemos o nosso melhor. E é isso que o povo de Israel faz aqui. É justamente essa crítica de Deus através do profeta Malaquias. O fato de que nós, às vezes, entregamos o nosso melhor em tantas e tantas situações, deixando de honrar a Deus como Ele merece. Sabe o que eu quero dizer para você diante disso, meu querido? Não se engane. Não se engane. Não pense que Deus aceita a sua vida. Não pense que Deus aceita a sua adoração. Não pense que Deus aceita aquilo que você faz por fazer para Ele. Simplesmente por aceitar. E simplesmente de qualquer jeito. Não pense isso. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de honra. Ele tem caráter. O caráter dele é santo. O caráter dele é gracioso. Mas o caráter dele também é justo. E é por causa desse caráter, meu irmão, que Deus não tolera mesmice. Deus não aceita esmolas. Não vá você pensando que você pode oferecer a Deus qualquer coisa, porque Ele não vai aceitar. E quando eu digo isso, eu também me refiro ao seu coração. Se de uma maneira ou de outra você está oferecendo a Deus, aqui, domingo mesmo, uma adoração qualquer, uma adoração como a adoração de Israel, sem nenhum tipo de honra, saiba que Deus não vai aceitar. Ele é um Deus de honra. Não adianta você separar a última parte do seu tempo, não adianta você separar a última parte das suas finanças, não adianta você separar a última parte da sua consagração, não adianta você separar o final do seu dia, não adianta você separar o resto daquilo que você tem. Ah, pastor, esse mês aqui, sabe, foi apertado, tive que pagar a conta de gás, de água, tive que pagar a conta de luz, de internet, a televisão a cabo, também a gente teve que fazer alguns lanches aí, fizemos um churrasco no final do mês, sobrou isso aqui, eu vou deixar lá na igreja, tá bom? Não. Deus quer o melhor de você. E se não for para oferecer o melhor, meu irmão, é melhor que você nem faça. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, nós lemos Paulo nos ensinar ali que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 18, nós lemos que o que nós precisamos ser para com Deus é um sacrifício aceitável e aprazível. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo 15, nós lemos que Deus espera de nós um sacrifício de louvor por meio de Jesus, porque esse é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9, nós lemos que nós devemos honrar a Deus com as primícias da nossa renda. Não adianta nós tentarmos oferecer qualquer coisa para Deus. Porque o que Deus quer é nada mais, nada menos do que o seu melhor. Nós, aqui no Ministério de Louvor, temos uma certa exigência com alguns músicos. Toca-se ensaiar. Ah, não, mas tal, dia tal, eu não vou poder ensaiar, eu posso chegar ali, tal, mais ou menos no final ali, faltando meia hora para começar o culto, passar a música. Não, vai ficar sentado aí, vai tocar não. Porque aqui a gente quer fazer o melhor para Deus. Não só no Ministério de Louvor, como crente. Você, no seu departamento, aquilo que você faz para Deus, que você faça o melhor. Que você se organize. Não faça do que sobrar. Separe o melhor. Não faça a segunda parte, faça a primeira parte. Deus não aceita esmolas por causa da sua honra, por causa do seu caráter. O texto traz uma segunda lição para nós aqui, versículo 10 ao versículo 12. Deus não aceita esmolas por causa de sua honra, mas a segunda lição é de que Deus é um Deus que não aceita esmolas, não somente por causa de sua honra, mas também Deus não aceita esmolas por algo que nós cantamos aqui nessa noite.
Deus não aceita esmolas por causa do seu nome. Veja que interessante o que nós aprendemos nos versículos seguintes. Do versículo 10 ao versículo 12, diz assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. Deus faz agora questão de frisar porque Ele trata a adoração de uma maneira tão delicada e tão séria. Ele lembra para o povo de Israel aqui, através de Malaquias, que a adoração a Ele acontece também por causa do seu nome. Deus não aceita esmolas por causa do seu nome, simplesmente por quem Ele é. Ele é o Senhor dos Exércitos, o texto fala várias vezes. O Senhor que não tem prazer no tipo de adoração que o seu povo está lhe oferecendo, e é por isso, ele diz que ele não vai aceitar a oferta. Olha o que diz o versículo 11. O versículo 11 apresenta para nós a causa dessa oferta ser inaceitável, não é somente por causa da honra do Senhor, como nós vemos lá do versículo 6 ao versículo 9, mas é também por causa do nome do Senhor. Olhe comigo o que diz o versículo 11, o meu nome é grande entre as nações. Quando Deus decide confrontar o seu povo, meu irmão, Ele o faz em razão de uma causa extremamente importante. Sabe qual que é? O seu nome. O fato do profeta Malaquias deixar registrado isso aqui para nós é muito importante, porque não somente em Malaquias, mas em todo o Antigo Testamento, o nome tem significado. O nome significa a essência do ser. Por exemplo, quando havia uma mudança de nome de alguém lá no Antigo Testamento, isso significava uma mudança no caráter desse alguém. Veja bem, Abrão era um homem qualquer, mas agora ele não é mais Abrão, ele é Abraão, o pai de muitas nações. Veja bem, Jacó era o usurpador, mas agora, por ter uma experiência com Deus, conhecer o Senhor, ser transformado por Deus, ele passa a ser chamado Israel. Ele é povo de Deus, propriedade de Deus, o nome dele tem sentido, e é assim também o nome do nosso Deus. Quando Deus ressalta aqui a importância do seu nome, Ele está revelando o fato de que o seu nome é a causa suficiente para que o seu povo adore, o nome de Deus. O nome que revela quem Ele é. E se você for parar para observar a Escritura, você vai trazer à memória o fato de que em diversos momentos Deus apresenta diferentes nomes que revelam a sua personalidade, que revelam o seu caráter, um caráter majestoso, um caráter soberano. Quando, por exemplo, nós lemos a palavra de Deus lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos ali o primeiro nome de Deus. No princípio, criou Deus, Elohim, o Deus Criador. Quando, por exemplo, nós lemos a palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 15, no diálogo de Deus com Moisés, Deus diz para Moisés: eu sou Yahvé, o único Deus. Quando, por exemplo, nós lemos a Escritura lá em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, Deus apresenta-se para Abraão, falando que vai ser o Deus da sua descendência, ou o Deus de aliança, e aí ele diz lá: eu sou El Shaddai. Quando, por exemplo, nós lemos a Escritura lá em Gênesis 14, versículo 18, Deus revela o seu nome como sendo o Altíssimo, o Adonai. Elohim, Yahvé, El Shaddai, Adonai. Sabe que é a grande questão em tudo isso? Que nós precisamos considerar aqui, meu irmão? Que o nome de Deus revela o seu grandioso poder. Deus faz questão de exigir do seu povo uma adoração perfeita, por causa do seu nome. É por isso que nós vemos lá no versículo 12,
que Deus vai rejeitar a maneira como Israel estava adorando a Ele. Porque Israel era desprezível diante da majestade de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Ser desprezado só pelo nome de Deus era o que estava acontecendo ali. Israel não era digno de proclamar o nome de Deus, porque Ele é o único Deus, Ele é o Criador, Ele é poderoso, Ele é o Deus que faz aliança com o seu povo, e por isso Ele merece toda a honra e toda a adoração. O nome de Deus é a causa dele não aceitar esmolas. Eu acho interessante o que o reverendo Adão Carlos Nascimento fala sobre isso. Ele tem uma frase interessante, ele diz o seguinte: o que nós sabemos sobre Deus está ligado à sua pessoa. O que nós sabemos sobre sua pessoa está ligado ao seu nome. O que nós sabemos sobre o seu nome é o que ele é. Interessante, não é? O nome de Deus, Criador, revela o que ele é. O nome de Deus, Yahvé, o único Deus, revela o que ele é. O nome de Deus, El Shaddai, Deus de aliança, revela o que ele é. O nome de Deus, Adonai, revela o que ele é, o Deus Altíssimo. O Salmo de número 9, versículo 10, diz para nós lá: confiam no Senhor aqueles que conhecem o seu nome. A grande pergunta que fica para nós é: você confia no Senhor por conhecer a Deus, por conhecer o seu nome, por saber quem Ele é, por saber o que Ele já fez na sua vida? O nome de Deus revela um ser criador, poderoso, redentor, soberano. Um Deus eterno que merece a nossa adoração e que nós devemos, pelo caráter simples do seu nome, ter zelo e prestar a Ele o melhor de nós. Eu acho muito interessante o que os 10 mandamentos nos ensinam a respeito do nome de Deus. Porque os 4 primeiros mandamentos são relativos a Deus. Os 6 últimos mandamentos são relativos ao próximo. E nos 4 primeiros, Deus traz lições preciosas. Ele diz primeiramente: não terás outros deuses diante de mim. Em segundo lugar, ele diz: não farás para ti imagem de escultura. E em terceiro lugar, uma verdade para mim e para a sua vida nessa noite: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sabe o que é o problema? É que acabou de derramar um leite lá no meu fogão em casa. E o que eu digo? Meu Deus do céu, Deus me livre, oh meu Deus, oh Senhor, não dirás o nome do teu Deus em vão. Nós precisamos tomar cuidado com isso, e precisamos nos lembrar que Deus não aceita esmolas por causa do seu nome. Deus exige de nós toda a atenção, todo o zelo, toda a adoração simplesmente ao seu nome. Ele não aceita qualquer coisa, Ele não aceita mesmice. Ele tem um nome poderoso. Nós cantamos aqui nessa noite: poderoso o seu nome é, maravilhoso o seu nome é, o nome de Jesus, o meu Rei. E o texto nos ensina então a última lição. Deus não aceita esmolas por causa de sua honra. Versículos 6 a 9. Deus não aceita esmolas por causa do seu nome, versículo 10 a 12. E por último, Deus não aceita esmolas por causa do seu ser, versículo 13 e versículo 14. Veja o que diz o versículo 13 e o versículo 14. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Deus termina falando que Ele não aceita esmolas por causa do seu ser. Ele não aceita qualquer coisa. Como poderia Deus aceitar um animal dilacerado, coxo e enfermo, quando há um animal sadio no rebanho? Ele não faz isso. Ele não aceita, porque Ele é. Simplesmente assim. Porque Ele simplesmente é. Deus tem um ser perfeito. Ele é o
Os seus atributos revelam quem Ele é: eterno, amoroso, justo, soberano, perfeito. Esse é o nosso Deus. E o seu próprio eu, o seu ser, revela a maneira de como Ele deve ser adorado. Deus é grande entre as nações. Nós também cantamos isso nessa noite. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Por causa do seu ser, Ele não aceita esmolas. Do versículo 1 ao versículo 5 nós vimos na semana passada um grande amor de Deus. Mas agora do versículo 6 ao versículo 14, nós vemos um grande Deus, que tem um juízo perfeito. Deus é revelado como possuindo um nome terrível entre as nações. E esse nome terrível aponta para o seu ser, que não tolera mesmices, não tolera esmolas. Muito pelo contrário, Deus exige o melhor por parte do seu povo. E aí o versículo 13 nos mostra que Israel é um povo que despreza Deus. Mas o versículo 14 nos mostra que por isso, por desprezar a Deus, Deus se tornaria terrível. Por causa do seu ser, por não tolerar esmolas. Isso aqui é uma grande lição para a minha vida e para a sua vida. Porque se nós estamos oferecendo esmolas para Deus, tome cuidado. Pode ser que Ele se apresente a você como um Deus terrível. Um Deus de juízo, um Deus de justiça. E é justamente isso que nós vamos encontrar no capítulo 2. O capítulo 2 é a continuidade do versículo 6 ao versículo 14 do capítulo 1. Quando Deus agora no capítulo 2 vai castigar os sacerdotes, porque eles estavam oferecendo uma adoração impura. Ele vai derramar ali a sua calamidade, seu juízo, sua justiça. Deus vai se tornar terrível. Grande é o Senhor, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Todos serão submetidos ao governo do Senhor. Todos serão submetidos ao controle, ao poder e à justiça de Deus. A grande questão que fica para nós é: o que você está oferecendo a Deus? Pois se você está oferecendo o seu melhor, tranquilize o seu coração, continue fazendo isso. Mas se você tem oferecido mesmices, tome cuidado. Pode ser que o Deus que é terrível haja sobre a sua vida. Dwight Moody, então, comenta essa passagem dizendo o seguinte: o ponto principal estava claro, de que uma oferta inferior não seria aceitada. Deus não aceitaria ofertas incompletas do seu povo, assim como Deus não aceita ofertas incompletas de sua parte. É por isso que Ele não aceita esmolas. Porque o seu ser é perfeito, porque o seu ser é justo, porque o seu ser é soberano. E por isso Ele não se submete à corrupção dos nossos corações. E é por isso, meus irmãos, que também nós devemos ter um coração grato. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é tão grande, tão maravilhoso, que Ele não se baseia naquilo que nós oferecemos. Sabe o que Ele fez? Ele resolveu tudo. Ele mesmo foi lá e se ofereceu. E Ele pagou um preço caro. Na verdade, um preço muito alto, porque eu e você, a gente não valia nada mesmo. Não tinha valor nenhum. E Ele foi lá e pagou. Derramou o seu sangue. Por grande amor. Um grande amor de Deus, que não se baseia em meritocracia, não se baseia em qualidades humanas, se baseia na redenção da adoração perfeita, se baseia no seu ser. Deus é perfeito, Ele não aceita esmolas porque o seu ser é perfeito. E Ele sabe que eu e você não temos nada a oferecer a Ele. Por isso, Ele mesmo se oferece no nosso lugar. Jesus de Nazaré é a oferta perfeita de Deus. Ele é a expressão exata da oferta que agrada a Deus. E por causa de Jesus, meus irmãos, por graças a Jesus, a nossa adoração agora é uma adoração perfeita. Por isso que quando você se achega até aqui,
todos os cultos, nós fazemos questão de clamar a Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, clamando a Deus que nos perdoe, que nos lave pelo sangue de Jesus, para que assim nós possamos adorar a Ele da melhor maneira possível, agora já lavados, agora já redimidos, agora já santos, para adorar e glorificar ao nome do nosso Deus. É graças a Jesus de Nazaré. E por isso então eu quero concluir essa mensagem te dizendo que, ao contrário de esmolas, Deus paga um alto preço por cada um de nós, e por ter pago esse preço alto, um preço que foi de fato caro, um preço no qual nós não temos condições nem sequer de entender, a nossa responsabilidade é uma só, e é só essa que eu gostaria de deixar para você nessa noite: oferte a Deus o seu melhor. Ele te ama. Ele já disse isso para você lá no início do capítulo 1. Ele disse lá: eu vos tenho amado. Nós vimos isso na semana passada. Eu amei, eu amarei. E Jesus é a prova clara disso. Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E agora ele diz: eu não aceito qualquer coisa, eu quero melhor. Eu não aceito qualquer coisa, eu quero melhor. Por causa da minha honra, por causa do meu nome e por causa do meu ser. Então, o que Deus espera de nós, ao final de tudo isso, é somente o melhor. É a aplicação que eu quero deixar para você ao final dessa mensagem. Oferte a Deus o melhor de você. Tome cuidado, meu irmão, para não desvalorizar Deus. O nome dele tem valor. Ele tem valor. Ele tem um caráter valoroso. Conheça quem Deus é. Conheça o que Deus fez por você. Conheça o Senhor Jesus. Saiba que Ele pode mudar a sua vida e mudar a sua história. E saiba mais, que quanto mais você se aproximar dEle, quanto mais você conhecer a Ele, mais você vai ofertar a Ele o seu melhor. Hoje à noite, para nós fazermos isso, para nós reavaliarmos como está a nossa oferta para Deus. E aqui eu não estou falando de oferta financeira não, meu irmão. Às vezes você pode parar e pensar assim: nossa, o pastor está falando tanto de oferta. Não é isso. Malaquias, inclusive, vai falar sobre finanças lá no capítulo 3. Mas agora ele está dizendo de oferta do coração, de serviço, de prudência, de falar assim: eu vou dar o meu melhor para Deus, lá na casa do Senhor. O que você tem feito para dar o seu melhor para Deus aqui? O que você tem feito para dar o seu melhor para Deus no seu coração, na sua vida devocional, na sua rotina diária? Oferte a Deus o melhor de você. Eu quero te convidar a uma reflexão nesse momento e convidar você a reavaliar como está a sua oferta para Deus. Será que você tem oferecido o seu melhor? Se você tem oferecido, continue assim. Busque cada vez mais melhorar ainda. Mas se você não tem oferecido o seu melhor, tome cuidado, reavalie isso. Saiba que Deus é um Deus terrível entre as nações. E faça nessa noite o compromisso de oferecer a Deus o seu melhor. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, falar com Deus. Nós cantaremos um cântico aqui neste momento. E esse cântico fala quem é Deus. Nosso Deus forte, o El Shaddai, Todo-Poderoso, Adonai. Por ser quem Ele é, nós devemos ofertar a Ele o nosso melhor. Fale com Deus, esqueça quem está ao seu lado, à frente de você. Vamos orar e vamos reavaliar se nós temos, de fato, oferecido a Deus o nosso melhor. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Não, 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 não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se bem que
pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Oh Jesus, Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. O nome sobre todos, pelo qual, oh, aleluia, tirei, oh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chama, Deus presente sempre já. É o Elion, outro igual não há. Não, 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 não. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se detendo e a minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo, 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 tudo. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se detendo e a minha justiça. Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se pequeno e a Elohim, Elohim, Deus, no controle está. O meu Deus, tudo governa. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa receber essa unção aí na sua casa, no seu trabalho, onde você se encontre nessa hora, meu irmão. Que o poder desse Jeová Rafa, que cura dor, possa te alcançar nesse momento. Que você possa experimentar dessa unção que te levanta, você que está caído, que está abatido. O nome do Senhor é o nome dele que está sobre a sua vida, amado. Receba aí em nome de Jesus. Da mesma forma como nós estamos sentindo a presença dele aqui nesse acústico. Receba dessa unção. O Senhor te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.